Oi gente, começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira e eu acho que eu ainda posso dar bom dia pra vocês. Agora são 11h40 da manhã. Eu gravei um pouquinho da minha rotina pela manhã pra vocês, mas acabou que eu fiquei lá no computador até agora, coloquei o vídeo do YouTube no ar dessa semana, fiz a minha aula de inglês também, aproveitei pra estudar, então eu finalizei tudo lá só agora e eu me sinto bem mais tranquila. Vamos começar de fato a terça-feira agora, colocando um pouco das coisas em ordem por aqui. Já faz um tempinho que eu não gravo a semana aqui pra vocês. E com isso também eu acabei nem comentando, nós ficamos várias semanas sem fazer a marmita da semana, o que não foi legal pra gente, não foi muito prático, e como eu comentei com vocês no último vlog aqui do canal, eu disse que eu tava tentando voltar pra minha rotina, que é uma coisa que não tá sendo muito fácil, e uma das coisas que eu percebi é que a alimentação faz muita diferença pra mim. Então se eu tenho comida pronta, as marmitas feitas, eu consigo me alimentar bem melhor, eu já falei isso com vocês diversas vezes aqui, então eu decidi voltar a fazer elas essa semana, assim eu me sinto bem mais organizada, consigo seguir bem mais a minha rotina e também consigo me alimentar melhor. Eu vejo que se a minha alimentação ela tá bagunçada, eu acabo deixando bagunçar as outras coisas também. Então, pra mim, eu preciso dar o primeiro passo, que é organizar essa parte alimentar, e eu vou tirar um tempinho agora pra poder fazer isso. Finalizei a nossa organização alimentar por aqui. Dessa vez, eu levei exatamente 2h30 para poder produzir tudo. Eu tenho aqui 9 marmitas, mas somente 8 têm uma refeição completa. A nona, eu só tenho macarrão para poder consumir no meu jantar de hoje. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa na cozinha, eu realmente faço assim o básico. E eu tento sempre procurar cardápios cada vez mais assim simples para poder fazer, que sejam práticos também, por eu não ter essa experiência toda na cozinha. Então o cardápio da semana ficou bem simples.
simples. Eu tenho aqui camarão com macarrão, tenho purê com almôndegas e vegetais, e uma outra também que eu tenho quinoa com vegetais e carne. Então ficou bem simples, bem básico, nada fora do normal. Eu confesso que eu gostaria de criar coisas diferentes, mas para eu não ficar postergando por conta disso, eu acabo fazendo o simples mesmo. Então, só de olhar elas prontas, eu já me sinto bem mais aliviada e de saber que eu não preciso mais passar muitas horas na cozinha no restante da semana. Como as marmitas precisam ficar aqui esfriando antes de eu tampar elas e levar pra geladeira, eu vou começar a organizar a cozinha. Eu sempre gosto de ir limpando, já ir lavando, mas dessa vez eu não fiz isso e acabei me arrependendo. Aqui no apartamento, a gente não tem a lava-louças, que é uma praticidade gigantesca, mas como eu não tenho, eu preciso ir lavando e colocando as coisas no lugar. Então eu vou aproveitar que eu preciso esperar as marmitas esfriarem para começar a colocar as coisas em ordem por aqui. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, já estou aqui quase finalizando meu cafezinho. Ontem, depois que eu finalizei as marmitas por aqui, eu acabei nem voltando pra falar mais com vocês. Eu fui aqui na vizinha pra poder deixar com ela, doar, dar, enfim, tirar aqui de casa uma caixa de chocolates que tinha desde o Halloween. Então, eu pedi ajuda pra ela poder doar pra alguém, ou se ela quisesse ficar pra ela, porque eu realmente quero tirar aqui de casa tudo aquilo que me tira do meu caminho de volta pra rotina. Eu comentei isso com vocês, que eu tô tentando voltar pra alimentação, pros treinos, e ter essas coisas aqui em casa acaba me tirando um pouco do foco. Acaba que quando a gente tem essas coisas em casa, a gente precisa ficar lutando com aquilo ali, porque ele tá ali, então você fica lutando, eu como ou não como? Foco no foco. Ou às vezes você tá passando por uma coisa e você fala, eu mereço um docinho. Então, por esse motivo, eu prefiro não ter aqui em casa. Eu prefiro realmente deixar só coisas mais saudáveis, que vai me ajudar no meu processo de emagrecimento, bastante fruta, bastante coisas saudáveis. Então, foi por isso que eu precisei e eliminei tudo que tinha de porcarias, enfim, chocolates daqui de casa. Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, eu uso ela muito na minha vida, que é: a gente só tem aquilo que a gente faz. E na minha percepção, é muito verdade isso. A gente só consegue ter o corpo dos sonhos, ou um corpo que é agradável aos nossos olhos, se a gente fizer atividade física, se a gente se manter na dieta, ou pelo menos numa alimentação saudável. A gente só consegue aprender um novo idioma se a gente sentar na cadeira e estudar. Então isso significa fazer alguma coisa, fazer um curso, fazer aulas. Isso se aplica para várias coisas da nossa vida. E às vezes eu até mudo essas frases. Às vezes o Pablo fala assim: ah, eu tô precisando de uma calça preta. Aí eu falo: Pablo, a gente só tem aquilo que a gente compra. Então assim, eu consigo adaptar essa frase para várias coisas na minha vida e acaba que fica muito real mesmo. Isso não significa que nos finais de semana, quando eu for numa cafeteria com o Pablo, ter um tempo de qualidade, que é uma coisa que a gente gosta muito, não significa que eu não vá comer um brownie, ou comer um cookie, ou comer um croissant. Não vou me restringir 100%, porque eu acho que esse também não é o caminho, mas dentro de casa, pelo menos durante a semana, eu pretendo focar bastante, pretendo voltar para minha rotina. Ontem eu acabei me pesando aqui na vizinha, que ela tem uma balança, e eu estou com mais de 68 quilos. Isso é muita coisa acima do meu peso normal, que é chamado o ideal para questão de saúde mesmo. Então eu tenho aí um caminho muito longo pela frente, então quanto mais eu demoro para começar, mais eu demoro também para chegar onde eu quero.
Sim, amigos, chegou a temida hora, na verdade, passou da hora. Eu comentei com vocês em vários vlogs anteriores que eu precisava fazer a troca do guarda-roupa, tirar tudo que é de verão e colocar na mala, e tirar da mala o que é de inverno e colocar no guarda-roupa. Então essa hora chegou, novembro chegou com tudo, com temperaturas baixas, com muito vento também, e eu tenho me virado ali com casaquinhos super finos. Esse final de semana, inclusive, eu gravei vlog pra vocês e acabei passando bastante frio, então chegou a hora de fazer realmente a troca desse guarda-roupa. Eu posterguei tanto tempo pra fazer isso porque eu sei que vai me dar muito trabalho, ainda mais que eu quero fazer uma limpa também no meu guarda-roupa, tirar as coisas que eu não uso, que não cabe mais em mim, ou que não tem mais a ver com o meu estilo, então eu vou fazer isso também. Acaba que dá um pouquinho mais de trabalho, ainda bem que eu não tenho muitas coisas, eu sempre fui uma pessoa muito minimalista, não tenho muitas coisas com grande quantidade, mas eu quero dar essa limpa pra poder realmente limpar uma parte das minhas coisas e abrir espaço pra roupas novas pro próximo inverno. A primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo isso foi uma menina que eu acompanho, ela mora na Inglaterra e ela fazia a troca do guarda-roupa dela. E isso não entrava na minha cabeça, era uma coisa nova, porque eu nunca tinha feito isso nem no Brasil e nenhum dos lugares que eu já tinha morado, até porque o Canadá é um dos primeiros países que eu moro que é bastante frio. Na minha cabeça não fazia o menor sentido ter esse trabalho 2 vezes ou 3 vezes no ano, mas agora eu entendo isso, principalmente porque o meu espaço aqui é muito pequeno, o meu guarda-roupa ele é literalmente compatível com o tamanho aqui do meu apartamento, então eu preciso fazer isso também. Chegou o dia de fazer essa troca, então por favor, segurem na minha mão e vamos fazer isso juntas. Uma coisa também, eu acho que quando a gente acaba guardando as roupas na mala e a gente vai rever as coisas que a gente acaba achando que tem bastante coisa nova, porque fica muito tempo sem a gente ver, então eu acho que vai ser a mesma sensação quando no próximo verão eu for pegar as roupas de verão aqui, apesar de eu não ter muitas, eu acabo preferindo investir em coisas de inverno mesmo, eu acho que acaba tendo um pouco mais, assim, de investimento em roupas que eu realmente vou usar por mais tempo. Então é isso, eu não tenho muitas coisas aqui, mas eu vou começar tirando as de verão pra poder ir liberando cabides e eu colocar as de inverno aqui. Bom, gente, aqui eu tenho já alguns cabides, deixei esses 2 casacos aqui que eu acho que podem me ajudar em casa, usando em casa durante a semana, esse aqui também. Esses daqui são casacos de treino, esse daqui é um colete que eu comprei recentemente, também mais uma camisa de treino. Essa daqui é bem fininha, mas tem dias que ela me ajuda em casa também, então eu vou deixar. Deixei aqui também essas 2 camisas que são um pouco mais sofisticadas, eu diria, de cetim, para caso eu queira para sair, colocar embaixo de um casaco mais pesado. Deixei também esse blazer branco, esse blazer preto, outras 2 blusas um pouco mais finas. E aqui eu tenho algumas t-shirts que eu gosto de deixar no guarda-roupa também, eu acho que me ajuda a colocar embaixo de algumas camisas e blusas mais quentes. E aqui eu deixei também 2 vestidos, que eu não sei se eu vou usar, mas eu prefiro deixar aqui. Acabei me empolgando aqui e como vocês podem ver, eu tirei
tudo do guarda-roupa, aproveitei pra passar um pano aqui, tirar uma poeira que tinha, e assim eu vou colocando as coisas no lugar, vou organizando. Eu não sei como que um guarda-roupa tão pequeno cabe tanta coisa assim. Eu confesso pra vocês que aqui nessa parte aonde fica as roupas de frio, fica bem apertadinho pra poder manusear, olhar uma por uma, mas agora eu preciso organizar isso daqui, porque vai voltar pro guarda-roupa as luvas, os gorrinhos, cachecol, então eu preciso organizar nessa caixa, que é o espaço que eu tenho, e as bolsas eu vou ter que remanejar em outro lugar. É isso, vamos lá, voltar a colocar a mão na massa. Bom, gente, finalmente finalizei por aqui, organizei tudo, tanto essa parte aqui até embaixo, quanto essa outra porta aqui que também estava bem bagunçada. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu acho que eu nunca mostrei isso aqui pra vocês. Então, ficou assim. Eu falei pra vocês que fica bem apertadinho e tem algumas coisas minhas também lá na parte do Pablo, porque aqui não dá pra manusear muito bem. Então, tem muita coisa aqui ainda que eu vou tirar, mas eu preciso comprar pra repor, então por isso que ainda tá aqui. Essa outra porta aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui eu deixo todas as minhas calças, inclusive vai entrar mais algumas aqui que estão lavando. Essa parte aqui eu deixo tudo que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho aqui pregadeira, xuxinha, deixo também toda a parte do meu skincare, os perfumes, batom também, os que eu mais uso no dia a dia, lip balm. Então tudo que eu uso mais no dia a dia eu deixo aqui o máximo organizado possível. Nessas outras caixas aqui de baixo, eu deixo as roupas de academia, pijama e calcinha. Então, é o que eu consegui fazer de melhor com o espaço que eu tenho. Como eu me sinto aliviada de ter conseguido finalizar essa tarefa também. Essa semana eu tinha 2 grandes desejos, que era conseguir fazer as marmitas da semana e também fazer a troca do guarda-roupa. Eu fiquei postergando muito tempo para poder voltar para as minhas marmitas e também para fazer essa troca daqui. E eu tentei mostrar para vocês um pouquinho de como eu organizo o meu mini guarda-roupa. O apartamento aqui é bem pequeno. Quem chegou aqui por agora pode assistir o vídeo que tem aqui no canal. Eu tenho 2 vídeos fazendo o tour aqui do apartamento, que eu chamo de apartamento, mas na verdade ele é um estúdio. É um apartamento super bonitinho, novinho, mas que ele também tem um tamanho muito limitado, então a gente precisa pensar muito bem as coisas que colocam aqui. Eu quero muito fazer algumas mudanças. Eu não fiz antes, algumas coisas foram acontecendo, então eu deixei pra poder fazer agora. Então eu espero que eu consiga colocar em prática também esses planos. Se eu disser pra vocês que eu gostaria de ter um espaço bem maior, eu diria que sim, com certeza. Quem não gosta de morar em um lugar bem maior, que tem divisões, mas eu acho que cada coisa também tem o seu tempo e eu sei que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecendo de acordo com o que tem que acontecer, do jeito que tem que ser. Eu sei que a minha hora de me mudar daqui vai chegar, eu não sei quando, não sei pra onde. Então é isso, enquanto a gente for vivendo aqui nesse espaço, eu quero deixar ele cada vez mais aconchegante, eu quero muito fazer algumas mudanças daqui pra frente. Então, pelo fato de eu ter conseguido fazer essas 2 tarefas, eu sinto que eu já comecei a vencer um pouco da minha semana.
Bom dia, gente. Hoje já é quinta-feira, a semana passa voando pra mim. Parece que toda vez que eu tô gravando, eu vejo a semana assim correr pelos meus olhos. Hoje amanheceu aquele climinha que vocês já sabem que é típico daqui, bastante nublado, com chuvinha, então dá vontade de ficar na cama. Mas hoje ainda é quinta-feira, a gente tem muita coisa pela frente, tenho que fazer várias tarefas hoje, inclusive dar uma organizada nessa casa. Eu já falei aqui que eu tiro a quinta-feira pra organizar tudo. E como ontem, como eu dei uma organizada no guarda-roupa, acabou sujando um pouco de chão, com poeira, enfim, as coisas que eu mexi, então vou aproveitar para poder dar uma organizada na casa hoje. E ontem eu fui na lojinha que eu mostrei para vocês de produtos naturais. Eu já mostrei ela uma vez aqui. E, gente, eu acho essa loja fantástica. Ela tem muitas coisas diferentes, coisas frescas, sabe? Você consegue encontrar todo tipo de semente, oleaginosas também, consegue comprar chá, consegue moer, por exemplo, a sua pasta de amendoim na hora. Eu acho isso muito legal, eu adoro ver essas coisas. Então lá eu peguei essas gotinhas de chocolate aqui, que elas são amargas, para colocar num bolo que eu já fiz aqui, mas não deu certo, então eu quero repetir. Essa semente de abóbora aqui também, que eu queria muito colocar um pouco mais na minha rotina, ela tem vários benefícios. Eu queria colocar, por exemplo, na minha salada, então eu comprei para provar. E peguei também esse chá aqui, que eu peguei ele mais pelo cheiro, ele tem assim um cheiro maravilhoso. Ele é de limão com morango. Gente, vocês não têm noção do cheiro desse chá. Assim, dá pra sentir pela sacola. Eu peguei só um pouquinho pra poder provar, mas eu também quero incluir chás de formas diferentes na minha rotina. Às vezes eu quero uma coisa quentinha por conta do frio e eu sempre vou recorrer ao café, então nem sempre é saudável. Cafeína demais também não faz bem pra saúde. Eu acho que ele vai ser maravilhoso. E é isso, vamos começar essa quinta-feira. Eu vou colocar essa casa em ordem agora. Amanhã eu tenho prova da faculdade, então eu preciso tirar um tempinho hoje pra poder dar uma estudada, revisar a matéria. É isso, eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia aqui com vocês, esse dia chuvoso que dá vontade de ficar na cama, mas a gente precisa produzir. Das melhores praticidades da vida, aqui eu tenho uma. Gente, eu terminei de limpar a casa e eu não preciso cozinhar. Isso não é maravilhoso? Eu tenho aqui uma marmitinha de vegetais com carne e purê de batata. Só colocar no micro-ondas alguns minutinhos e eu já tenho meu almoço prontinho. Mas eu vim aqui falar pra vocês uma coisa. Enquanto eu estava limpando a casa, eu fui avisada de que estava nevando. Eu fui dar uma olhada porque a temperatura hoje estava 3 graus mais cedo, mas com uma sensação térmica de -7. Isso é muita coisa. Eu lembro que no ano passado, a primeira nevezinha mais leve foi dia 30 de novembro e a primeira um pouco mais fortinha foi no dia 1º de dezembro. Eu sei que tá bem perto, mas eu não esperava ter um pouquinho de neve hoje. Eu até tentei gravar pra vocês, mas não dava pra ver muito porque tava no meio da chuva, então não deu pra ver direito, mas pessoalmente dava pra ver que eram vários floquinhos de neve, de gelo. Então assim, eu fiquei, sei lá, não sei nem o meu sentimento, não sei se é de desespero, se é de felicidade, porque acaba que pra mim ela veio precoce, mas é isso. O inverno tá praticamente aí batendo na porta, mas agora eu vou fazer o meu almoço, daqui a pouco eu tenho aula de inglês, então eu já vou aproveitar para almoçar logo e adiantar algumas coisas por aqui. Terminei minha aula de inglês agora e, gente, vou falar uma coisa pra vocês.
Tem dias que as aulas vão super mal, mas tem dias que você termina a aula querendo que ela tenha 2 horas a mais. Hoje foi um dia desses, a gente conseguiu ter uma conversa muito produtiva sobre assuntos diferentes, eu consegui me comunicar bem melhor. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque tem dias que a gente realmente não tá legal. Aprender uma língua nova já não é fácil, entendeu? Imagina quando tem dias que você não lembra das palavras. Enfim, isso acontece com várias coisas. Tem dias que você vai pra academia que você consegue ter um treino maravilhoso. Tem dias que você volta, parece que você nunca foi na academia antes. Então isso é com as aulas de inglês também, pelo menos pra mim. Mas como eu terminei a aula e eu fiz o chazinho, eu vim aqui comentar com vocês que, gente, que chá maravilhoso, sério. Ele é muito gostoso, ele é um pouquinho azedinho. Eu gosto particularmente, acho ele bem gostosinho. Então, provavelmente vou comprar mais pra poder ter aqui em casa e consumir chás mais quentinhos ao invés de café agora no inverno. E hoje eu falei pra vocês que o climinha tá assim, daquele jeito pra poder tomar coisas quentinhas, comer um bolinho, deitar, dormir. Mas eu mostrei pra vocês em algum dos vlogs anteriores que eu tentei fazer um bolinho de banana fit, que não deu certo. Provavelmente também foi porque eu estava com minha balança quebrada e eu não coloquei as quantidades ideais das coisas. Foi a mesma coisa com o bolo de cenoura. Eu tentei, e quando eu coloquei tudo na balança, ele deu 100% certo. Então, como hoje tá um dia mais fresquinho, fazer o bolo também. O Pablo gosta muito de bolo de banana, então eu vou aproveitar pra fazer e assim que ele chegar do trabalho, tá prontinho pra ele tomar um café. Então, eu vou fazendo aqui e deixo a receita pra vocês. Ai, gente, não tem nada mais decepcionante do que você já colocar aqui as coisas pra poder fazer o bolo e ver que não tem um dos ingredientes. Eu não tenho ovos, acabou e a gente não comprou mais. Vamos comprar só no final de semana. Então, vou me recolher e vou escolher uma outra opção de café da tarde. Fiz aqui o meu iogurte para poder tomar de café da tarde. Não é o que eu queria, é uma coisa gelada e como hoje tá um pouquinho mais frio, eu queria uma coisa mais quentinha, mais aconchegante. Mas nós somos adultos e adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Então eu coloquei aqui no meu iogurte o iogurte natural, coloquei um pouco de whey, coloquei semente de abóbora, um pouquinho de geleia e a uva como a fruta. E assim, gente, ficou muito bom. Ter colocado a semente de abóbora fez uma diferença bem grande, eu achei que ficou crocante. O iogurte que eu usei foi esse iogurte orgânico aqui, do Costco. Aqui, por exemplo, em 175 gramas, eu tenho somente 100 calorias, 17 gramas de proteína, então isso é muito bom. Eu coloquei um pouco menos e complementei com esse whey protein aqui, que eu também comprei no Costco, é dessa marca Lean Fit, só que ele não tem um sabor muito gostoso como esses do Brasil. Eu acho que a gente tem sabores muito melhores aí, mas a tabela nutricional dele também e a lista de ingredientes é muito boa, então quem tiver aqui vale super a pena e o valor dele também é muito bom. E já que o iogurte, ele é um pouquinho azedo, eu coloquei essa geleia aqui, que ela é ótima também, tem uma tabela nutricional muito boa, uma lista de ingredientes também muito bom. Eu sei que ela tem no Brasil, mas ela é bem cara. Eu acho que eu já vi algumas pessoas postando que ela custa R$50. Aqui a gente consegue comprar no Costco esses 2 potinhos aqui por $12, se eu não me engano. Preparei aqui agora um cafezinho descafeinado com leite. Esse tempinho pede uma coisinha mais quente. E eu vim aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre leitura. Eu mostrei pra vocês, eu acho que foi em julho, a última vez, um livro que eu adorei ler, que foi Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu compartilhei com vocês os ensinamentos do livro. Inclusive, se você tem um livro que você gostou muito de ler, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu tenho uma lista gigantesca, mas eu sempre tô aberta a novas sugestões, então se tem um livro que você leu que você gostou muito, deixa aqui nos comentários como sugestão. Desde que eu li esse último livro, que foi em julho, eu não consegui concluir mais nenhum outro. Eu li talvez pela metade, 40 páginas de um, 60 de outro. Se juntar todos que eu li, que eu parei pela metade, deve dar aí uns 2 livros mais ou menos, mas eu não consegui concluir nenhum. Quando a leitura não flui, eu prefiro parar do que ficar ali perdendo tempo. Eu não era assim, mas quando fica difícil mesmo seguir com a leitura, eu prefiro parar agora. E eu comecei um outro que eu acho que é de romance. Eu peguei de indicação num destaque de uma pessoa que eu sigo. O nome do livro se chama 7 Anos Entre Nós. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas eu estou na página 40. Até agora eu tô gostando. E pra mim é um pouco difícil ficar lendo romances ou livros de ficção, enfim, essas coisas,
porque parece que eu preciso o tempo todo estar lendo coisas que vão me agregar em alguma coisa, um livro de autoajuda, enfim. Às vezes, ler um romance é uma coisa que você está precisando para voltar com o hábito da leitura. É melhor você estar lendo uma coisa que você gosta do que não ler nada. Então, meu pensamento daqui para frente é esse. Eu espero conseguir concluir esse livro, ele parece ser bem legal. Então, eu vou aproveitar que eu fiz esse cafezinho, que o climinha hoje tá propício para isso, e vou tirar uns minutinhos para poder fazer a minha leitura do dia.